Jamie Vardy no São Paulo. Vídeo de hoje do canal do Nicola te conta quais as chances do ex-artilheiro da Premier League pintar no tricolor, mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, desejar ótima semana a todos, pedir para que deixem like e se inscrevam no canal, super importante para que o canal chegue para mais pessoas, beleza? Artilheiro da Premier League na temporada de 2019-2020 pelo Leicester, Jamie Vardy pode virar reforço do São Paulo. Formação que surgiu durante o fim de semana e caiu como uma bomba entre torcedores do tricolor. O centroavante inglês tem 39 anos de idade e está livre no mercado depois de passagem discreta pelo Cremonese. Vale a lembrança de que o Vardy vem de dois rebaixamentos recentes, um pelo Leicester na Premier League e outro pela Cremonese no futebol italiano. Bora contar o que eu consegui apurar. O Vardy foi oferecido ao São Paulo e dividiu opiniões. Uma parte do departamento de futebol gostou, entendendo que o Vardy pode acrescentar, especialmente pela facilidade em fazer gols. Outra parte entende que trata-se de um jogador caro, com histórico de lesões e que já não entrega mais como em outros tempos, 39 anos de idade. Temporada passada pela Cremonese de 29 partidas, 7 gols e 2 assistências. Pergunta que eu deixo para você, até quanto valeria a pena pagar em salário para que o Vardy virasse reforço? O atacante foi oferecido, mas também conversa com outros clubes do futebol europeu. Ainda que o São Paulo se convença de que vale a pena insistir, vai precisar entrar nesse leilão virtual em relação ao futuro do atacante inglês. Só para completar em relação ao São Paulo, outra novidade importante: no fim de semana especulou-se que Dorival Júnior colocou o cargo à disposição depois do empate em 1-1 contra o Bolívar no sábado, um empate 1-1 contra o Curitiba no sábado no Morumbis. Na terça-feira tem decisão contra o Bolívar na Sul-Americana. E aqui vem a informação, antes de gravar o vídeo, consultei uma fonte do São Paulo que assegura: o Dorival não entregou o cargo, não houve uma necessidade, por exemplo, do Rafinha em convencer o Dorival a permanecer. Se perder ou for eliminado por Bolívar na terça-feira, aí a coisa pode acabar mudando. E você, o que acha de Jamie Vardy e Dorival Júnior? Use o espaço para comentário. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que pinta a notícia. Tchau. Deixa eu começar com uma informação importante. O Wagner Pomp está perguntando se é verdade o pedido de demissão do Dorival. Eu confesso que eu não sei de onde surgiu, mas existe uma boataria nas redes sociais dando conta de que o Dorival colocou o cargo à disposição depois do empate 1-1 contra o Curitiba, tá? Fase horrorosa, o time do Dorival não vence no Campeonato Brasileiro. O Dorival não vence no Brasileirão, somando Corinthians e São Paulo a 15 rodadas. O trabalho dele não vem sendo bom. E aí eu perguntei para uma fonte agora à noite do São Paulo, fiz duas perguntas sobre Jamie Vardy, daqui a pouco eu falo sobre o tema, e sobre essa especulação de que o Dorival teria colocado o cargo à disposição. Essa pessoa do São Paulo me assegura que não é verdade, que o Dorival não colocou o cargo à disposição. Mas uma eliminação para o Bolívar na terça-feira pode tornar as coisas meio insustentáveis, por mais maluco que seja demitir mais um técnico, né? O Dorival definitivamente não conseguiu agradar no São Paulo. Só, galera, e chegando eu já explico a respeito de Jamie Vardy. Se tem alguma negociação, se existe chance do ex-atacante do Leicester, vocês lembram dele, né? Se existe chance de o Jamie Vardy ser contratado pelo São Paulo. O Severino Costa. Boa noite, Nicola, deixe meu like. Acho que essa especulação desse atacante no São Paulo é só para abafar a crise. O que eu posso contar para vocês é que o Jamie Vardy foi oferecido ao São Paulo. Já vou trazer bastidores, se essa coisa pode avançar ou não, tá bom? O Narique pelica a informação do GE, caso o São Paulo tropece terça ou domingo, Dorival pode ser demitido e o nome para substituí-lo é Renato Gaúcho. Sabe de algo? Narique, assim, ó, contei só para quem tá chegando agora, que antes da live começar, mandei uma mensagem para uma pessoa lá do São Paulo para perguntar se o Dorival colocou mesmo o cargo à disposição. Essa história surgiu como um boato nas redes sociais e ganhou muita força. Essa minha fonte garantiu que não houve isso. O Dorival não colocou o cargo à disposição. Houve até quem dissesse que o Rafinha precisou convencer o Dorival a ficar pelo menos até terça-feira jogo contra o Bolívar. O que eu posso contar é que o clima não é bom. Há uma enorme desconfiança. O presidente Arrim Assis precisa desesperadamente de resultados. Se o São Paulo cai para o Bolívar na Sul-Americana, já sem Copa do Brasil e correndo o risco de rebaixamento, é natural que ele precise de um fato novo, tá? Coisa não tem funcionado no São Paulo, e em especial para o Dorival, talvez o pior ano da história do Dorival na carreira, né? A que da seleção também foi horroroso. Mas o Dorival foi mal no Corinthians e tá indo mal no São Paulo.
O Dorival não ganha um jogo do Campeonato Brasileiro há 15 jogos. E aí, Nari, que talvez não seja nem necessário que o Dorival seja demitido. Se ele perceber que existe um movimento para que seja para demissão, talvez ele mesmo, ó, pessoal, vamos chegar a um acordo aqui, vocês tocam daí, eu vou buscar outra opção para talvez seja até menos desgastante para ele. O Luiz Gustavo, qual é o próximo treinador do São Paulo? Dorival Júnior não dura até o fim. Cara, eu tô começando a achar também, tá, Luiz? Eu tô começando a achar também. Chegaram a falar de Renato Gaúcho aqui na live. Confesso que eu não tinha ouvido nada a esse respeito, tá? Mandei mensagem para uma fonte do São Paulo para perguntar se existe multa rescisória no contrato entre as partes, tá? Se tiver alguma coisa aqui, já conto para vocês. Informação importante, tá? Daqui a pouco eu já falo sobre Jamie Vardy. Deixa eu só trazer uma atualização sobre multa rescisória no contrato do Dorival. Agora há pouco um de vocês me perguntou se é verdade que não tem multa no contrato do Dorival. Aí eu mandei assim, ó. Só para encerrar de vez, porque eu já estou enchendo o saco dessa fonte, já falei com ela sobre três assuntos diferentes hoje. O contrato do Dorival não tem multa, isso é verdade? O contrato é garantido, ele recebe tudo até o final do ano, invariavelmente. Então, isso joga contra uma demissão do Dorival Júnior, em caso de eliminação, por exemplo, na terça-feira para o Bolívar. São Paulo empatou fora de casa e precisa de qualquer vitória para conseguir a classificação. Se empatar, ainda leva a decisão para pênaltis. Digamos que nos pênaltis o São Paulo cai ou perca em casa. Se decidir demitir o Dorival, o São Paulo vai ser obrigado a quitar todos os salários do Dorival até o fim do contrato que se encerra em dezembro, tá? 2 milhões de reais por mês, você multiplica por setembro, outubro, novembro, dezembro, são 4, 8, vai com 13º, com proporcional, vai chegar a uns 10 milhões de reais. Então, se o Dorival aceitasse um acordo, ou sugerisse sair, eu acho que ficaria mais palpável, né? O São Paulo recebeu a sugestão de um dos representantes do Jamie Vardy. O Vardy está procurando emprego, havia deixado a Cremonese, onde fez 29 jogos, 7 gols e 2 assistências. O que eu posso contar, Ari, é que a contratação do Vardy dividiu a diretoria do São Paulo. Há quem imagine que é uma boa contratação, há quem imagine que talvez não funcionasse, que é muito caro, tem histórico de lesão grande, e de fato ele tem se machucado com bastante frequência, tá? Não parece ser um cara tão confiável do ponto de vista físico. Pois até vou tentar achar um levantamento que conta um pouquinho dessa sequência de jogos, né? No vídeo de amanhã eu vou trazer todos os detalhes, mas só para não deixar vocês sem resposta. Foi oferecido, o São Paulo está analisando, há quem goste, há quem deteste. E ainda não há uma posição definitiva. Jogador inglês, 39 anos de idade, livre no mercado, depois de deixar a Cremonese. O São Paulo precisa de centroavante? Será que essa é a maior carência do elenco do São Paulo? Enfim, usem o espaço aí do chat para opinar, beleza? Assim como acontece em vazamentos de notícia, essa do Jamie Vardy, imagino que tenha saído do São Paulo e saiu com a intenção de mascarar mais um tropeço do São Paulo contra o Curitiba. Rafael Terrone, que é membro do canal do Nicola, perguntando se o dinheiro da Ticketmaster vai vir para o São Paulo. Há necessidade da aprovação no Conselho Deliberativo, tá? O acordo entre a Maciz e a Ticketmaster está aprovado já há algum tempo. Eu fui o primeiro a contar para vocês, né? Aquele acordo de 250 milhões de reais num contrato de 5 anos. A Remacis quer antecipar 140 milhões de reais, que serviriam para salvar o caixa do São Paulo, mas no Conselho Deliberativo há uma rejeição. Não sei se é geral, né? Mas tem gente colocando problemas e prometendo atrapalhar a aprovação. É verdade sobre Veiga no São Paulo, Wagner nenhuma chance, tá? Veiga que inclusive fez um dos gols da vitória do América. Deixa eu só confirmar quanto é que acabou o jogo do América. O América jogou com o São Luís hoje no Campeonato Mexicano. Inclusive foi uma das minhas apostas pro dia. Cara, hoje foi um dia bom, consegui emplacar um monte de coisa. Tava 3-0 e o primeiro gol do jogo tinha sido justamente do Rafael Veiga, tá? Deixa eu ver como é que terminou aqui. Caramba, não apareceu. Vamos procurar. América e São Luís. América, São Luís. 3-0. Rafael Veiga aos 26, Osmar Pereira aos 52 e Diego Arriaga aos 66. Só é importante contar que já se especulou, por exemplo, o Veiga no Vasco. Na oportunidade, o André Curi garantiu que o Veiga fica até o fim da temporada, até o fim do contrato de empréstimo. O novo técnico do América optou pela permanência do brasileiro, tá bom? Cara, stop car. Se o Dorival for demitido, qual seria o substituto? Será Renato Gaúcho? Parabéns pelo trabalho, Nicola.
Ó, eu não tenho informação nenhuma sobre isso, tá? A única notícia que eu consegui sobre o Dorival, ou as duas únicas, é que o Dorival não colocou o cargo à disposição e que há uma multa rescisória se o São Paulo demitir o Dorival, tem que pagar os salários dele até o fim da temporada, informação que eu obtive durante a live. Mas, cara, analisando o mercado, você tem muito poucas opções, né? Só vale a lembrança que o Renato Gaúcho é caro, tá? Bem caro. Severino Costa, Nicola, quando o São Paulo contratou o Dorival Júnior, já saiu esse boato de que o contrato não tinha multa. Eu posso assegurar que tem. Eu ouvi de uma pessoa do departamento de futebol de São Paulo. Paga-se o salário dele até o fim do vínculo, tá bom? Pisadeiro Forrozudo, melhor programa, dá espaço para o público participar. Obrigado, Nicola, por esse programa muito bom. Obrigado a vocês por fazerem esse programa. A Isael da Silva, é verdade mesmo que o São Paulo está interessado no Vardy ou só especulação? Vou repetir a informação, não tem problema nenhum na audiência rotativa do YouTube. Ele foi sugerido ao São Paulo. Jamie Vardy, ex-atacante da seleção inglesa, do Leicester, de Copa do Mundo, ele foi sugerido ao São Paulo. São Paulo está analisando prós e contras. Há gente que não quer, que é radicalmente contrária pelo histórico de lesão e pelo custo. Mas dentro do São Paulo, a gente que entende que poderia ser interessante, tá? Nicola, o Flamengo está de farol alto na traseira do Palmeiras. Isso mexeu com o psicológico do Palmeiras. Roberto Pezão, será que é só isso, cara? Será que é só isso? Eu acho que passa mais por uma queda técnica dos jogadores do Palmeiras do que essa aproximação do Flamengo, tá? O René Filho quer saber quanto o Vardy pediu para o São Paulo. A fonte que eu consultei, que admitiu que ele foi oferecido e que criou uma divisão no elenco do São Paulo, eu perguntei, mas quanto ele pediu? Aí essa pessoa com quem eu conversei, que é contra, falou, se ele pedisse 100 mil já seria caro. Eu falei, mas quanto ele pediu? Aí a pessoa falou, não posso te falar. Eu falei, tá bom, o que eu posso fazer? Por que renovaram com o Caleri trazendo o Vardy? Bateu o desespero? Pois é, Luiz, a sugestão do Vardy causou divisão dentro do São Paulo. Foi sofrido, mas enfim, o Flamengo começou a jogar bem. Mas sei que o Mirassol não é parâmetro para comparar. Cara, o Mirassol tem muitos times piores do que o Mirassol no Campeonato Brasileiro, tá? O Paulo Henrique Lopes. Qual centroavante livre do mercado e goleador poderia salvar o Vasco? Cara, o Vardy no Vasco faria para mim mais sentido do que o Vardy no São Paulo, tá? Ou não? O Alexandre Souza, vamos São Paulo, maior do Brasil. Marcelinho Portugal, novo presidente. Já tem até uma informação importante em cima disso. O Caboclo desistiu da sua candidatura, tá? Então tá tudo encaminhado para que o conselho de oposição que vai concorrer com a Remacis seja Marcelo Portugal Gouveia Filho, filho do ex-presidente saudoso que morreu. Jamie Vardy no São Paulo é possível, ele foi oferecido, mas dividiu opiniões no São Paulo. Há uma ala que quer o Jamie Vardy, a outra ala que entende que seria péssima a contratação dele, tá bom? Cadê o camisa 10 que o São Paulo tanto precisa? Escreve o Joedson. Joedson, falaram em Felipe Coutinho no São Paulo, a informação que eu obtive é de que não há dinheiro para contratá-lo. E Dorival Júnior barrou atacante e saiu do Morumbi extremamente vaiado e xingado por 45 mil torcedores. Queria te explicar o sábado do São Paulo. Tricolor convocou seu torcedor que foi ao estádio, mas depois de um bom primeiro tempo, com o gol do Pablo Maia no finzinho, São Paulo fez péssimo segundo tempo e ficou no empate 1-1 contra o Curitiba, resultado horroroso. São Paulo precisava voltar a vencer para deixar a zona de rebaixamento um pouco mais distante. Hoje o São Paulo tem 27 pontos e o penúltimo colocado, o Remo, tem 22 com uma partida a menos. Importante registrar que o São Paulo não ganha há 9 partidas no Campeonato Brasileiro, sequência que faz com que o Tricolor esteja muito ameaçado de rebaixamento. Importante contar que, por opção de Dorival Júnior, André Silva não foi nem sequer relacionado. O Caleri começou como titular e no banco ficaram o Rian Francisco e o Gustavo Santana. A ausência do André Silva, que já teve propostas para deixar o São Paulo nessa janela, chama a atenção. E o Dorival saiu muito, mas muito atacado, foi a principal vítima do torcedor depois da partida. Vale a lembrança de que o Dorival não consegue vencer no Campeonato Brasileiro desde 19 de fevereiro, ainda pelo Corinthians. Ele acumula entre São Paulo e Corinthians 15 rodadas sem vitória. Isso equivale a quase um turno inteiro de Campeonato Brasileiro. Péssima fase do treinador, que já foi comandante da seleção brasileira, mas não para de decair. Só para fechar o noticiário do São Paulo, contar que Rogério Caboclo desistiu da candidatura à presidência do São Paulo. O candidato de oposição tem tudo para ser Marcelinho Portugal Gouveia, que é filho do ex-presidente lendário Marcelo Portugal Gouveia. São Paulo tem solução? Está ameaçado de rebaixamento? Dorival é o culpado?
Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau. E o América do México entrou forte na briga por Carlos Vinícius. Péssima notícia para o Grêmio e para outros clubes brasileiros que andaram sondando a situação do centroavante que é artilheiro do Campeonato Brasileiro. Carlos Vinícius não está na mira apenas do Cruz Azul, mas também do América do México, um dos principais, se não o maior time mexicano. De acordo com a imprensa estrangeira, a oferta do América do México é para assinatura de um pré-contrato para que ele chegue de graça em janeiro, ganhando 7 milhões de dólares por temporada. A gente está falando de mais ou menos 3 milhões de reais por mês. Vale a lembrança de que o Carlos Vinícius hoje ganha, entre salários, direitos de imagem e luvas, 950 mil mensais. Centroavante de 39 jogos, 18 gols e 2 assistências, que foi especulado nos últimos dias no Palmeiras, embora já tivesse estado na mira de Corinthians, São Paulo, entre vários outros. Dá para dizer que o Carlos Vinícius hoje é uma das melhores opções de mercado para o futebol brasileiro de olho em 2027. Você não precisa pagar pelos direitos econômicos do atleta, embora vá precisar pagar bastante dinheiro entre salário, imagem e luva para o centroavante, que é muito bom de bola.